É um assunto pouco conversado, mas muito importante. Por que será que isso acontece, né? Chega um ponto no casamento que a mulher, ela não tem mais vontade de estar comparecendo ao motivo pela qual ela casou, né? Aquilo que consome o casamento. Então é a relação íntima do casal ali na cama, no quarto. Por que que isso, por que que isso se acaba, né? Por que que a mulher ela sente tão menos desejo do que o homem? Então muitas pessoas atrelam, inclusive até um versículo na Bíblia que fala e o teu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Então se você não sabe, isso tem lá em Gênesis logo após Adão e Eva eles pecam e aí Deus dá ali as consequências do pecado deles. Uma das consequências seria que o desejo da mulher seria para o homem. Então tem pessoas que acreditam que está aí a resposta para isso, né? Que seria uma forma de consequência do pecado, assim como a mulher aumentou as dores de parto, o homem tem que trabalhar para lavrar a terra, porque a terra agora vai ter isso, vai ter mato. Então existe uma consequência do pecado. Outras pessoas acreditam que não é isso, mas seja lá qual a resposta, né? A gente tem que focar como que resolve isso. Porque assim, a gente já entende, já é assim fato, que a maioria das mulheres, eu não vou generalizar, mas a maioria das mulheres tem mesmo uma, uma queda brusca depois que casa, ali na sua virilidade, no relacionamento íntimo. E a gente tem que pensar, assim, que pode ser uma coisa hormonal, mas também você tem que pensar que quando você casa para você satisfazer também a vontade do seu esposo e a vontade da sua esposa. Então, às vezes você vai fazer coisas para o seu esposo que às vezes você não está com tanta vontade, mas você faz porque você ama. Por exemplo, eu vou fazer um almoço porque ele está querendo, ele está pedindo, ele está precisando. Eu vou fazer um chazinho porque ele está doente. Vou assim, é uma série de coisas que a gente faz pro nosso cônjuge em prol do relacionamento ficar melhor, né? Então, as mulheres, elas fazem muitas coisas pelos maridos, né? Arruma a casa, faz comida, lava a roupa, deixa bonitinha, né? E aqui, gente, eu tô falando assim de relacionamentos comuns, relacionamentos normais. Todo relacionamento tem dias bons, tem dias ruins, tem dia que a gente dá umas briguinhas, mas tem outros dias que tá tudo certo e vamos construindo coisas juntas. Claro que eu não vou estar falando aqui daqueles relacionamentos em onde o homem agride a mulher trai o homem, eu não tô falando de relacionamento comum. Tá tudo certo na vida de vocês, mas a mulher não quer. O homem quer, a mulher não quer. Então, quando você tá nesse relacionamento, você tem que pensar, o teu marido, ele tem necessidades. E ele é o homem, ele naturalmente, ele tem essa vontade. Então, quando você se casou e você tinha ali a mesma apetite do seu marido, mas com o tempo você foi baixando. E ele continuou com aquela necessidade. Então, quando você pensa no seu marido, você tem que pensar, poxa vida, será que eu não poderia me esforçar para que ele pudesse também ficar feliz nessa área? Ou será que tem que ser tudo do meu jeito? Tem que ser tudo no meu tempo? Então, eu penso assim, tem muitas mulheres que elas se acham no direito de tudo, sabe? Não tô falando de todas, tá? Não quero que você se ofenda. Mas nós mulheres, a gente costuma querer ter razão das coisas. E, claro, muitas vezes a gente até tem mesmo. Mas tem muitas situações que a gente acaba meio que dominando as coisas sem necessidade, né? Quando poderia ser um equilíbrio. Quando poderia a gente também poder escutar o outro lado, ceder mais, né? Até porque muita coisa, assim, e não mais nesse assunto, mas muita coisa na liderança da nossa casa teria que ser mais puxada pelo homem, né? Porque foi assim que Deus ordenou. Mas nessa parte de liderança, a gente costuma querer tomar a frente. E a gente vê muitos casamentos assim, até desequilibrados, onde a mulher ela tem tudo para si, ela fica sobrecarregada, porque ela toma todas as decisões, o homem acaba não tomando decisão nenhuma, e aí ela acaba ficando cansada, e ele fica podado,
E aí no final a gente tem um relacionamento em que o homem ele se apaga e a mulher se sobrecarrega. Mas esse nem é o ponto aqui do vídeo. O ponto do vídeo é, será que a gente não deveria recuar um pouquinho mais e começar a pensar que a gente tem um marido que também tem as suas necessidades e que também pode receber um agrado nosso com mais frequência? Será que você já pensou nisso? Que você pode se sacrificar um pouco mais pelo seu marido? E começar a orar mais e colocar isso diante de Deus. Falar, Senhor, eu não tenho vontade mais, mas eu creio que o Senhor consegue colocar em mim essa vontade e essa força para eu conseguir fazer o meu casamento mais feliz. Porque você entende que você é diferente do seu marido, vocês têm necessidades diferentes. Você provavelmente tem necessidade de conversar mais, de ser mais escutada, de ter aquele momento em que o seu marido para e escuta as coisas que você tem para falar e conversa e passa um tempo com você. E o seu marido ele tem outras necessidades que você já sabe qual é. Então, por que não ter uma troca? Por que não ceder mais? E não tira pedaço. Você vai estar fazendo seu casamento mais feliz. Você vai estar fazendo seu marido mais satisfeito. Você vai estar trazendo para o seu casamento muitas coisas boas. Você vai estar trazendo contentamento, ânimo, um renovo para sua família. E eu vou te falar, quando a gente ora e a gente se entrega para Deus em oração, até renovo para a vida íntima do casal acontece. Então, assim, uma das dicas que eu te dou, leva isso em oração para Deus. Vai orar mais e vai levar isso em oração para Deus. E você vai ver o renovo no seu casamento. Pode ser natural, pode ser uma coisa que você pode ali repor com hormônios, quem sabe pode. Mas, pela minha experiência convivendo com muitas pessoas, eu lidero uma igreja junto com meu marido, então a gente faz muito aconselhamento de casal, a gente conhece muitos casos. Então a gente sabe que muitas vezes não é hormonal não, muitas vezes é da diferença de homem e mulher. E isso se resolve colocando Deus nessa área da tua vida também, porque Deus se importa com isso e isso é uma coisa que pode virar até uma porta aberta para você estar trazendo descontentamento para o teu casamento, para você estar trazendo ali uma dificuldade para o seu marido e até uma brecha para Satanás agir. Então, faz um esforço, ora e dedica o seu corpo em sacrifício de amor. Entende? O casamento, ele é uma aliança, ele é uma entrega, ele é se sacrificar todos os dias, abrir mão da tua vontade para você amar o outro. E assim, ele pensando igual, vocês entram em equilíbrio. Não significa que você tem que estar fazendo todo dia, toda hora. Mas será que não está bem desequilibrado isso? Será que seu marido não merece que você se sacrifique um pouco mais? Então pensa nisso. Aqui nesse canal tem uma série só falando sobre casamento. Você pode olhar, assim, tem vários temas. E esse canal foi feito para levar o reino de Deus para todas as áreas na sua vida. Se esse vídeo te ajudou a dar um up, um pensamento aí sobre esse tema, deixa o seu like que vai me ajudar. Um grande abraço e tchau!